servirmos ao Senhor e gostamos da presença do nosso Deus. Queremos que Ele esteja sempre em lugar de honra. Existe lugar de honra em todas as posições. Até na sua casa existe lugar de honra, você sabia disso? Aquela melhor cadeira, aquela melhor posição do sofá, aquela posição da mesa que a pessoa, quando chega o chefe, né, o paizão, olha, esse lugar do papai, existe lugar de honra para o Senhor. É o altar onde preparamos, né, esse lugar da glória, para a glória de Deus descer e tocar em você. E você será abençoado em nome de Jesus. Nós temos o costume, logo depois do louvor, sabe, termos a palavra de Deus. E nós vamos para a palavra de Deus. Depois nós damos os anúncios, as informações que precisamos, os irmãos precisam. Amém? Eu gostaria de fazer uma referência em Mateus 16. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus. Do versículo 13 até o versículo 19. Para que os irmãos possam entender a palavra de Deus. Os irmãos acharam a bênção de Deus no nosso país em termos da palavra de Deus. Temos que aproveitar isso, irmãos. Alguns usam o telefone, como ali tem a palavra de Deus, não tem problema. Usar iPad, telefone, não sei o que, tanta coisa hoje. Mas é interessante você ter esse livro aqui. É muito interessante. Por causa desse livro, muitos morreram. Por causa desse livro, muitas famílias foram destruídas, mas eles não negaram a fé. Que a gente possa, né? Porque aqui a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é poderosa. Vocês vão observar que essa palavra tem um poder tão grande que Deus coloca como uma estratégia para os crentes. Paulo vai falar sobre isso, depois nós vamos fazer essa referência sobre a questão da palavra de Deus. Você precisa da palavra. Você precisa de algo que ter mudança na história, na sua vida, nos seus familiares, no seu trabalho. E a tua palavra, sem o poder de Deus, ela nem sempre vai dar o efeito. Eu disse, pastor, às vezes eu consigo, verdade. Há um percentual de possibilidade que a sua capacitação resolva. Mas a palavra de Deus, ela vai fazer o efeito, os propósitos de Deus na sua vida e naquilo que ela é eficaz, poderosa para realizar. Amém? Então esse texto aqui, de Mateus, que vai tem ali como tema, né, o subtema, Pedro afirma que Jesus é o Messias. Algumas Bíblias têm essas diferençazinhas, mas eu vou ler e nós vamos, então, ser edificados com a palavra de Deus. Chegando Jesus às partes de Cesareia, de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que o revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que ninguém dissesse que ele era ungido por Cristo. Amém, Senhor? Abençoa a sua palavra, Deus, nos nossos corações, porque a sua palavra é bênção, a sua palavra é verdade, a sua palavra liberta, a sua palavra nos livra, mas que essa palavra possa entrar nos nossos corações e termos estratégias através dela para que possamos, Senhor, ter vida vitoriosa, abençoada, porque tu sabes como chegamos aqui e quais são as nossas necessidades. Então, Senhor, fique à vontade, usa o teu servo, porque somos vasos em tuas mãos, ó Deus, e tu podes usar-nos como instrumentos, Senhor, de bênção para as vidas e as ovelhas que são do Senhor. Por isso, Senhor,
nós oramos nesse sentido, certo, Senhor, da tua unção, da tua graça sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto que nós lemos aqui, ele é o momento de Jesus com seus discípulos, e que Jesus sempre tem momentos interessantes. Quero dizer a vocês que alguns pensam que nesse período de Jesus, ele era uma pessoa famosa e muito conhecida. Mas eu quero dizer a vocês que viam na perto de Jesus pessoas que tinham suas influências até espirituais. E Jesus, quando ele diz ali, olha, ninguém fale, que nenhum dos discípulos informe que eu sou ungido, é porque alguns não sabiam que ele realmente era ungido. E se você for lembrar, no período de ele está ali para ser preso, alguém quer que ele seja identificado entre os discípulos. Alguém fala, você faz o seguinte, você chega perto daquele que você diz que é o Cristo, porque queremos prender esse homem, você dá um beijo nele. Ele disse, eu vou dar um beijo nele e vou identificar Jesus para vocês. Claro que Jesus tinha conhecimento de que multidões, por causa do milagre, vinham até ele, porque o milagre era a maneira pela qual o Senhor trazia as pessoas ao conhecimento do seu poder, da sua graça, daquilo que ele queria realizar e manifestar às pessoas. Porque o Pai, o Deus, o Elohim, é Deus, a Trindade. É sempre bom falar assim, nunca pense num Deus, uma pessoa, mas na Trindade, porque a Trindade está sempre junta, agindo em todos os momentos. Deus Pai, ele está trabalhando no resultado da sua palavra, cumprindo a sua palavra para o homem, quando Jesus Cristo agora está na terra, como Emmanuel, Deus conosco. E a palavra do Senhor, ela também vai nos mostrando, antes desse momento, que esse Senhor, o Senhor de relacionamento, o Senhor que se preocupa com a situação do homem, e eu gosto desse título, Filho do Homem, que traz uma proximidade para nós humanos, seres humanos, a preocupação desse Deus tão maravilhoso, que nós não temos a capacidade de entender com o nosso intelecto, não temos a capacidade da ciência querer descobrir ou tentar definir alguma coisa, apesar da sua capacitação dos homens em falar como o mundo pode ter sido construído, ou como as explosões, como a Terra, tantos filmes, tantas coisas que são até interessantes, mas não conseguem falar sobre esse Deus Criador. Mas esse Deus revelado, esse Deus que está aqui, Jesus Cristo, esse Filho do Homem que se preocupa com a sua necessidade, eu quero dizer uma coisa a você que está aqui nessa noite. O Senhor Jesus está aqui. Ele se preocupa com aquilo que você está passando. Ele está lendo o teu pensamento. Mas, pastor, como é isso? E atributo é esse de Deus. Deus diz que ele tem a onisciência. Porque antes de você pensar, ele já sabe o que você vai pensar. Você não precisa pensar para ele saber. Ele já sabe. Mas nesse relacionamento, Deus quer que o homem possa também expressar as suas necessidades e usar algo que ele deu para o homem, que é a capacidade de falar e dizer a ele aquilo que ele necessita, dizer a ele aquilo que ele precisa. Nesse texto que nós lemos, aqui está o Senhor com os seus discípulos, e ele faz uma pergunta aos discípulos, e nessa pergunta, ela tinha base para ser feita essa pergunta. Porque lá em Deuteronômio havia uma promessa que seria estabelecido um profeta, viria aquele, um profeta que falaria, que mostraria, que anunciaria, que firmaria. Hoje está em Deuteronômio 18. Não vou ler não, só para... Então havia isso. Então quando ele falou, o que vocês pensam que eu sou? E alguns disseram, baseado nos seus estudos, porque nós temos informado seus irmãos, esse povo judeu, esse povo que cria na promessa, porque houve homens, porque nós temos uma ideia que todo judeu é um cristão, né? Isso não é a realidade. Mas aqueles que criam na promessa, a palavra de Deus diz que eles tinham conhecimento do Torá, conhecimento da palavra de Deus, mas estabelecido naquilo que o Senhor ia realizar com a vida de Jesus Cristo. Eles disseram, olha, como diz que você é o Elias,
Outros dizem que você, está aqui no versículo 14, João Batista. João Batista foi, estava ali próximo, né? Ele havia já morrido, mas já João Batista, Elias e Jeremias e os profetas. Mas ele falou assim: mas vocês, o que vocês dizem de mim? E aí o Senhor escuta uma palavra muito interessante de Pedro, diz: Cristo é o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo. Isso vai impactar, porque vai mudar a questão espiritual. É aqui que eu quero falar. Eu sei que você conhece esse texto, sei que você pode ter todas as informações sobre essa leitura, mas eu quero que você observe aqui que o Senhor, quando vê que Pedro libera uma palavra, e essa palavra se torna uma palavra de sentido espiritual. Ele diz: tu és o Cristo, tu és ungido de Deus, tu és o Filho de Deus, tu és a promessa agora revelada, próxima a nós. Então coisas boas vão acontecer. Se eu posso acrescentar palavras aqui, eu acrescentaria essa. Ele está dizendo: se aquilo que Deus falou está na minha frente, eu estou olhando para Ele, é que coisas maravilhosas vão acontecer. E ele disse: olha, não é qualquer pessoa que possa ter esse sentido, essa resposta. Mas ele diz assim: quem te revelou não foi a carne, não foi o sangue, não foi o teu entendimento, mas foi o próprio Pai. É a revelação de Deus. E é interessante que ele continua falando e diz que Pedro, né, sendo uma pedrinha, ele disse: eu vou edificar-te na rocha. E aí é outra coisa interessante, porque o Senhor Jesus começa a dizer que eu vou edificar a minha igreja na rocha, que sou eu, e as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia! Glória a Deus! Aí é algo tremendo que ele estava falando. Mas os discípulos não estavam podendo entender, porque era com muita profundidade essas palavras que pareciam tão simples, porque ele não tinha ideia de igreja como nós temos hoje. Ele não tinha ideia de edificação de igreja, como nós entendemos com a doutrina que vem ser estabelecida no Novo Testamento, quando Paulo vai falar em Efésios 2:11, vai falar dessa ligação, dessa ação dos gentios. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia e fosse ali em Efésios. Você vai um pouquinho à frente. Efésios 2:11. Porque o Senhor, com poucas palavras, tinha sentidos espirituais e profundidades muito grandes. E diz assim: não, desculpa. 2:11. 2:11 mesmo, deixa eu pegar aqui. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, Ele é o nosso shalom. Aleluia. O qual de ambos os povos, qual ambos os povos? Os gentios e os judeus. E agora isso tem sentido de igreja, mas naquele momento que o Senhor Jesus está falando com os discípulos: edificarei a minha igreja e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Os discípulos não tinham esse entendimento dessa profundidade. Porque eles, no seu momento, eles entendiam que porta do inferno ia se referir à morte. Um dos sentidos é esse. Que Cristo só estava dizendo que a morte não venceria a igreja. Que um dia, no poder de Cristo ressurreto, a igreja e todos os redimidos ressuscitariam. Mas tem um outro
momento, diz que essa frase significa que a força do mal não vencerá o povo de Deus. Claro que trabalhar 3 anos com o propósito do reino não dá para explicar todas as coisas. O Senhor tinha uma missão. O Senhor veio para morrer. Ele sabia que o objetivo de Deus para a sua vida era esse. E um dia eu falei aqui sobre essa questão. Graças a Deus que Deus não nos deu essa capacidade. Graças a Deus que Deus não me deu a capacidade de saber o dia da minha morte. Porque a coisa terrível seria essa: eu saber o dia da minha morte. Saber que eu nasci, quando tinha consciência, e aí aos 8 anos, já entendimento um pouquinho da vida, e agora veio o entendimento que no dia tal, a tal horas, dessa forma eu vou morrer. Mas Jesus sabia que era morrer. E ele veio com esse propósito. Então não dá para ter de explicar todas as coisas. Pastor, por que o senhor leu esse texto e qual é o que o senhor quer passar para nós? Eu quero passar para nós todos que estamos aqui, a questão espiritual do que Jesus está falando. A importância de sabermos o que Paulo agora vai trazer para nós como informação, porque ele vai trazer as doutrinas para a igreja, vai trazer as informações para a igreja, para nos prepararmos, para termos defesas, nós temos armas de ataque também. Nós temos observado que aqui nesse momento não tem nada que se fala de ataque, porque estão conversando. Mas o Senhor Jesus está dizendo algo que o inferno não vai prevalecer. Quando houver levante contra o povo de Deus, maior que está conosco do que está neste mundo. E aí eu lembrei uma das passagens, 2 Reis. Se você gosta de abrir a palavra, pode abrir a palavra, 2 Reis. É Velho Testamento. 2 Reis, capítulo 6. Reis, capítulo 6, versículo 15. Há um texto aqui no versículo 15 assim: e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço disse: ah, meu Senhor, que faremos? Essa passagem está aqui no Velho Testamento e não é no tempo de Jesus Cristo, desse Senhor, do ungido de Deus, que nós lemos, porque você pode não entender bem da palavra. Eu quero te situar. Essa passagem é bem lá atrás. Jesus não havia nascido, e esse profeta de Deus, ele orava, e o rei, a palavra de Deus diz que o rei da Síria queria pegar o rei de Israel, e fazia planos para poder atacá-lo, quem sabe conseguir feri-lo, matá-lo. Mas toda vez que ele fazia esses planos, o homem de Deus, ele está sabendo, ele recebia de Deus a palavra e informava o rei. E ele conseguia sair da situação. E o rei da Síria ficou aborrecido e disse: deve ter alguém aqui dentro da minha tenda que deve estar me traindo, porque eu informo alguma coisa, faço um planejamento, estruturo tudo para pegar esse cidadão, e quando eu vou pegar, ele não está mais lá. Aí eles falaram: olha, deixa eu falar uma coisa para ti, rei. Sabe o que acontece? Tem um homem de Deus lá, que esse homem fala com Deus, sabe? Ele é assim com Deus. A gente fala, é assim, né? Ele é assim com Deus. Ele ora, Deus revela, e é isso que está acontecendo. Ele falou: então vamos pegar esse homem, que a gente acaba com ele, acaba com ele. E aí acontece esse momento. A palavra de Deus diz que ele vai com carros, versículo 14, então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Um dia anterior, Eliseu estava tudo tranquilo, ele foi dormir com o rapaz que trabalhava com ele, e foi dormir tranquilo.
Mas à noite, nessa tranquilidade de Eliseu, estava sendo cercado. Vá prestando atenção no que eu estou falando, para você entender a palavra de Deus. O que Jesus falou lá com os seus discípulos, algo tremendo e espiritual. Eles não tiveram, claro, naquele momento, o entendimento. Depois eles vão ter. E a palavra de Deus diz que nesse texto, que é anterior a Jesus, o exército inimigo cerca esses dois. Chega de manhã, ao nascer do sol, no primeiro momento da manhã, nós não sabemos o horário, a palavra de Deus diz que o garoto se levanta e ele, versículo 15, e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse: ah, meu Senhor. Imagina o desespero desse garoto. Porque ele sabia que a morte estava sorrindo para eles. Porque esse exército não foi lá para brincar de piquetar. Ele foi lá para resolver a situação. O rei da Síria mandou resolver. E a palavra de Deus diz que ele falou assim: que faremos? Agora não tem jeito, profeta. Agora nós estivéssemos falando assim: agora não tem jeito. Tu ficou falando pro rei de Israel toda hora, rei para lá, rei para cá, fugia, agora é a gente. Eu imagino que ele começou a ficar: e a gente? Passa para cá e passa para lá. Por que ele ficou nervoso? Ele ficou tenso. Mas o profeta não. O profeta ficou tranquilo. O profeta sabia que ele confiava. A palavra de Deus diz que ele diz assim: não temas. Imagina diante de uma situação. Agora você faça essa imagem. O exército volta todo o local. Carros que mostram poderio, ou cavalos, né? Carros que mostram o poder do exército. E homens armados. Um profeta e um garoto. Aí ele disse: não temos. Eu imagino que esse garoto devia estar tremendo. Se bebesse água, é aquela água que vai. Não temos. Porque mais estão conosco do que os que estão com eles. Ele não estava vendo nada. Ele não conseguiu ver o que o profeta estava vendo. Mas se o profeta não tivesse visto nada, ele ia falar a mesma palavra. Ele ia dizer: maior está conosco, porque o Deus vivo era o seu Deus. Aleluia. O Deus das guerras era o seu Deus. Aleluia. Amém, igreja? Amém. O Deus que lutou lá com Josué era o seu Deus. Qual é o seu Deus? Qual o Deus que você tem crido? Qual o Deus que nós temos estabelecido no coração? É esse Deus, amém, igreja? Amém. É esse Deus que está aqui. E a palavra de Deus diz que ele orou. Versículo 17, acompanha comigo. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhe abra os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Elias. Presta atenção. Qual é a posição que estavam esses cavalos de fogo? Esses carros de fogo estavam ao derredor, em volta do exército ou em volta de Elias? Desculpa, de Eliseu. Obrigado. Estava em volta de quem? Eliseu. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Porque o Senhor, eu estou fazendo a referência lá no meu texto. O Senhor disse para o discípulo assim: olha, Pedrão, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o Paizão que revelou essas coisas. Mas vou te falar algo tremendo para você: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia. Ao levante, Deus está mostrando o seguinte: a levante,
Mas podem vir o levante. Não se preocupa com o levante. Fala para o seu irmão, não se preocupa com o levante. Não se preocupa. Não se preocupa. E como desceram aí, olha só o que aconteceu. Deixa eu ler para você poder entender. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, olha só o que aconteceu. Essa frase dizia assim, aqueles homens não ficaram lá em volta não. Eles partiram para cima. Eles foram. Irmãos, quando estamos sob ataque, não pense que o ataque vai ficar lá, só dizendo, não, eu vou te atacar. Ele vai vir atacar mesmo. Vou te atacar. Não é isso. Não é criança, não é menino. Eles partiram para cima. Aí a palavra de Deus diz assim, esse homem de Deus orou ao Senhor e disse, fere, peço-te, esta gente de cegueira. Eles vieram. Daqui a pouco estavam perdidos. Devia cavalo batendo com cavalo, carro batendo com carro. O que está acontecendo? Todo mundo cego. Todo mundo cego. Deus, olha, tá meu filhão? Ele quer servir a Deus. Jazinho que estava tremendo já ficou firme. É mesmo, profeta. Deus é tremendo, hein, profeta? E a Bíblia diz que os resultados foram maravilhosos, né? Porque ele fez esse homem, esse povo todo acompanhar ele. Vem, todo mundo comigo. E Deus deu a solução. A palavra de Deus nos mostra aqui essas relações das histórias bíblicas. É para nós podermos observar o que está acontecendo às vezes conosco. Os levantes que acontecem em nossas vidas. E eu gostaria que agora, que é o único texto que eu vou fazer a referência hoje. Você vai comigo para Efésios. Efésios 6. No capítulo 10. No versículo 10, desculpa. Efésios 6, no versículo 10. Aí agora, esse homem de Deus vai trazer conhecimento para nós. Jesus disse, olha, a porta de ferro não vai prevalecer contra o povo de Deus. Porque faz dois sentidos. A questão da morte, claro. Se você aceitou Jesus, você já tem vida em Cristo Jesus. Deus tirou da morte para a vida, tirou das trevas para a luz dele, amém, igreja? Nós não vamos morar em qualquer lugar, não. Nós seremos lavados, remidos do sangue de Jesus. Um corpo glorificado, glória a Deus. Mas, se há um ataque, se a palavra de Deus, se a porta do inferno não prevalecerão, é porque há uma situação. E é aqui que eu quero que você, nessa breve palavra, nessa noite, observe para você ter a sua vitória dessa semana também, igreja, amém? Vamos vencendo cada dia, cada semana, porque nós vamos fechar 2013 na vitória do Senhor. Mas aqui nós vamos vencendo cada dia. E a palavra de Deus nos mostra que nessa armadura de Deus, que agora o apóstolo Paulo vai trazer como informação para a igreja, ele diz o seguinte: nós precisamos saber que a porta do inferno não prevalecerão, mas haverão ataques. E ele dá que nessa armadura há muitas defesas. Todas as peças dessa armadura, pelo menos quase 90%, podemos falar assim, dessas peças da armadura são de defesas. Aí ele vai falar aqui no versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Olha, irmão, você tem que ficar firme. Diz para o seu irmão, fica firme, irmão. Fica firme. Por que ele fica firme? Porque a Bíblia, ela se liga, ela não se perde. O Senhor diz que Ele é o fundamento. A gente tem que ficar no fundamento. Fico firme no fundamento.
Eu não fico firme em qualquer coisa, não. Tem que ficar firme no fundamento. Se diz, Pedrão, tu é pedrinha, eu sou a rocha, eu sou o fundamento. Eu tenho uma base aqui que eu deixei, deixa eu ver se eu anotei aqui, que é 1 Pedro 2,4, que Pedro vai colocar isso, vai lembrar mais tarde aos cristãos que eles são a igreja edificada sobre o fundamento, posto pelos apóstolos e profetas. 1 Pedro 2,4-6, anote, você pode anotar. Pedro, mais tarde, ele com o entendimento dessa palavra, agora já mais senhor, está com aquela idade lá, como falou com Jesus, não, já mais tratado, trabalhado no seu emocional, servo de Deus, fazendo a obra de Deus, ele vai falar, olha, nós estamos sobre esse fundamento, edificado no fundamento de Cristo, então precisamos estar firmes. E aí, nessas armas espirituais que o apóstolo vai ensinando para a igreja lá, local, a palavra de Deus nos traz isso como uma arma poderosa para nós. Porque você precisa ter aqui a verdade, o cinturão da verdade. Por quê? Porque uma das estratégias de Satanás é colocar mentiras. Ele usa mentiras. Ele usa palavras mentirosas. E essas palavras são como verdade. Você vai lembrar o que aconteceu lá no passado também. Você é conhecedor da palavra, se você não conhece, eu vou te lembrar. Ele usou palavras mentirosas que deram sentido de verdade, e Eva se deixou ser levada por essa palavra. Mas ele não parou com a estratégia. Ele sabe que o homem, se ele firmar uma mentira, e se ele não estiver firme no fundamento, se ele não estiver firme, ele vai perder. Então, o apóstolo Paulo diz, olha, vocês precisam ter o cinturão da verdade. É por isso que quando eu passo as minhas lutas, sei que os irmãos passam, as de vocês também, nós temos o costume de falar assim, eu não sei como Deus vai resolver. Eu não sei, mas Ele vai. Tenta colocar na nossa cabeça uma mentira. Deus não pode fazer isso. Até aqui Deus pode. Até aqui Deus pode, mas daqui para lá não dá mais não. Isso é impossível para Deus. Não dá. E aí começa a tirar os teus olhos da palavra de Deus, da possibilidade do Senhor na sua vida. E ele usa isso, usa essa estratégia. Satanás tenta destruir a igreja do Senhor, e nós somos a igreja do Senhor. Mas o Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão. Os ataques de Satanás não prevalecerão contra o povo de Deus. Ao povo de Deus aqui nessa noite eu quero ouvir. Eu quero ouvir o brado do povo de Deus. O mundo espiritual precisa saber que nós servimos o Senhor porque nós o amamos. Eu não sirvo o Senhor por obrigação. Amém. Ninguém me trouxe a coisa. Vai crer. Não, vai. Não, irmão. Nós chegamos aqui por gratidão. Amém. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Deus. Eu estou debaixo de vitória. Não adianta a mentira de Satanás para nós. Nós vamos colocar nessa armadura a couraça da verdade. E se conheceres a verdade vos libertará. Glória a Deus. E a gente começa. E o mundo espiritual começa a ficar preocupado com um crente que usa a palavra de Deus e está no fundamento. Por isso você precisa ficar no fundamento. Quer profetizar mais uma vez? Diga, meu irmão, vamos continuar no fundamento. Vamos continuar. Está dizendo que está no fundamento. A outra coisa que tenta atacar a vida do cristão é nas nossas emoções, na nossa confiança, aquilo que cremos em Deus. Ele tenta atacar essa questão da emoção. Hoje nós falamos um pouquinho sobre isso. Porque se ele mexer no emocional, ele mexe com todo o comportamento do homem. Então ele trabalha nisso. E começa a trazer ao homem uma desconfiança. Porque ele mexe com o emocional. Vamos levar uma passagem? Vamos, pastor. Lembra comigo a passagem de Marta. Marta e Maria. Uma passagem que é muito falada nas pregações.
Emocionalmente, essas irmãs estavam abaladas. Perdeu o irmão. Vamos mais à frente, você já conhece esse texto. Jesus chegou, falou com elas, mas a verdade para elas é que não havia mais jeito. Essa era a verdade dela. Porque elas estavam com o seu emocional já batido. O irmão está lá dentro do cemitério, vamos dizer assim, está lá na copa. Não mais jeito, 4 dias. Que se tivesse 2 dias, até 3 dias, quem sabe, foi aquela catalepsia, isso? É a morte que, se a pessoa, eu sei, acho que esse nome, catalepsia, a pessoa morre, mas então eles falaram, não, aí o Senhor disse, não, eu vou esperar 4 dias, porque vai tirar toda a dúvida dos judeus, eu vou chegar lá e resolver a situação. Mas para Marta e para Maria, as suas irmãs, emocionalmente, elas estavam, alguns dizem que a Marta não teve fé. Eu não digo que ela não teve fé, ela estava abalada emocionalmente. Ela teve fé, sim. Pelo seu aspecto, ela teve a sua fé. Ela disse, Senhor, se tivesse aqui, meu irmão teria morrido. Ela sabia o poder do Senhor. Ela disse, Senhor, ele morreu, né? A irmã falou a mesma coisa. O Senhor diz assim, mostra o irmãozão. Vamos lá. Ele disse, Senhor, aí aqui está a palavra. A dúvida dela, porque ela estava com o seu emocional batido. Ele disse assim, Senhor, olha, Senhor, agora o pastor está fazendo, está bem falar, porque então o irmão pode chegar lá e a Marta coçou a cabeça na hora. Aí a Marta chegou e falou assim, Senhor, eu acredito que Jesus falando, deve ter pensado assim, se tem 4 dias agora que eu vou agir. Eu gosto é assim. Está ruim? Agora que eu vou agir. Irmão, está ruim? Agora que ele vai agir. Fala com os irmãos. Está ruim? Agora que ele vai agir. É agora que Deus gosta. Porque Satanás quer mexer com o nosso emocional. Ele quer dizer, não tem mais jeito não. Você vai ficar chorando a noite toda. Não. A palavra de Deus diz, eu posso chorar até uma noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Então você precisa da coraça da justiça de Deus, que vai provar o amor de Deus para a sua vida. Deus te ama. Deus diz, Deus me ama. Deus me ama. Sabe por que isso tem sentido espiritual? Jesus estava falando com os seus discípulos, ele não estava entendendo a profundidade, professor, dessa questão espiritual. Mas agora está sendo explicado por Paulo. E a gente precisa dizer, Deus me ama. Ainda que pareça impossível, vai ser realizado. Ainda que meu emocional esteja abatido, Deus vai levantar ele. E Deus fez isso com Marta e Maria. Ela estava chorando, daqui a pouco ela estava abraçando o irmãozão. Ela falou, irmão, tem um bolo lá no vestido da gente, eu vou embora, vamos para a festa. É esse Deus. Então nós precisamos colocar as armaduras de Deus. Coraça da verdade, cinturão da verdade, coraça da justiça, estamos com sapatos. Não, eu quero sapato. Obrigado. Nós precisamos estar calçados com essa preparação do Evangelho. É boa notícia. O que chega de má notícia para a gente, irmãos. O mundinho para ter má notícia é esse nosso. Eu não gosto, já falei para o irmão, não gosto nem de assistir essas televisões. Eu gosto de ver futebol americano, beisebol, futebol, tudo de esporte. Gosto tanto de esporte, também gostei também. Eu gosto de ver isso. E animais, os irmãos já sabem, não precisa mais falar. E as más notícias vão chegando. Vai chegando má notícia, má notícia, má notícia. Mas nós temos as palavras de Deus. Nós estamos calçados com o Evangelho. Você precisa estar calçado. Quando você está descalço, você pisa com seus pés nesse chão, não é verdade? Quando eu estou calçado, eu não piso neste mundo. Entendeu?
Quando eu estou descalço, eu piso com meus pés no chão. Então eu toco nesse mundo, esse mundo me influencia. Aí o Senhor diz, não fica descalço, se calce com a preparação do Evangelho. Está tudo ruim para eles. Para mim é boa notícia hoje, amanhã, depois de amanhã. Boa notícia, porque esse Evangelho é de boas novas. Se está doente, Jesus cura. Se está oprimido, Jesus liberta. Se está perturbando, Deus faz parar de perturbar. Se entrou por uma porta, vai sair por 7. Mas haverá paz, porque nós temos a boa notícia do Senhor. Ele veio para nos trazer paz. Os planos de Deus para a sua vida são planos maravilhosos. Diga para o Senhor, fica feliz. Deus está vendo você. Os planos de Deus dele são maravilhosos. Eu preciso estar. Agora também preciso. A palavra de Deus diz que você precisa, nessa armadura, colocar o escudo da fé. Precisa ter fé. É importante. Porque as setas, o salmista Davi falou sobre isso. Setas que voam de dia. Então as situações de dardos inflamados, nós precisamos ter esse cuidado. Então o Senhor fala para o seu povo que o levante de Satanás não terá ação contra o povo de Deus. Mas você precisa estar se cuidando da sua armadura. Está entendendo, igreja? Amém. Daqui a pouco chega um detalhe aqui. Então você precisa do escudo da fé. O justo viverá da fé. Você vai viver da fé. Você já está olhando essa semana, não sei como você já está olhando essa semana. Amanhã é que dia? 23? Então, são 23 da manhã. Então você vai chegar amanhã, de repente você chegou aqui, já preocupado com amanhã. Mas você vai sair daqui os custos da fé. Amém. O Senhor vai mudar o seu amanhã. Amém. O seu amanhã será de vitória. Amém. Tudo dado, toda arma forjada contra você não prevalecerá. Não prevalecerá. É isso a boa notícia do Senhor. Sabe, eu falo aqui, eu gosto de repetir isso, eu amo Jesus. Quando eu falo isso é porque eu amo Jesus mesmo. Aí eu digo para você, eu amo Jesus. Mas sabe por que eu amo Jesus? Porque eu fico admirado com esse Senhor consigo. Porque eu não sei como é o amanhã, mas Ele já está lá no amanhã. Aí eu fico aqui com a minha cabeça, que só Deus. Ele já está na minha segunda-feira, destruindo, olha só, esse nosso Deus. Ele já entrou na minha segunda-feira, na minha. Ele é eterno, mas Ele entra na minha segunda-feira e diz assim, ó, já entrei na segunda-feira do pastor Pedro. Toda a arma forjada é quebrada agora, em nome, em meu nome. É isso que você faz. E eu tenho que ter isso pela fé. Eu tenho que ter isso pela fé. Amém, Senhor. Então não fica preocupada se alguém levantou uma palavra, alguma situação contra você. Continue na fé do Senhor. Diz que você precisa estar com a fé no Senhor. Fé no Deus que você serve. Então toda arma forjada contra nós, levanta sua mão, toda arma forjada contra mim não prevalecerá. Deus já está agindo. É isso que tem que entender. Deus já está agindo. Deus é o Deus do hoje, do agora. Quando Deus fala que vai fazer, já está fazendo. E depois ele diz o capacete da salvação. É uma coisa que as pessoas tentam, precisam perceber, que é uma estratégia, tirar a nossa ideia que somos filhos de Deus. Que a salvação para proteção, para livramento, não é só a palavra shalom, não. Salvação também tem um sentido de segurança. E quando a gente é abatido nessa área, a gente fala, não sei não. E quantos falam isso? Estou orando, não estou vendo a resposta de Deus. Será que Deus está me ouvindo mesmo? Aí você pensa que é falta de fé, mas aí você já está colocando a dúvida daquilo que Deus disse que você é filho. E o Senhor, quando fez a referência para filho, irmãos, chegou uma senhora, a Bíblia diz que chegou uma senhora da Síria, Sírio Fenícia, e eu creio que seja essa referência, ele está ali,
E ela vem com sua filha, com seus problemas. E a palavra de Deus diz que o Senhor está, e ela fala sobre o problema da sua filha. E sabe o que Jesus disse a ela? Não convém eu dar os pães do filho, aqueles que são filhos, para eles sentidos. Aí ela falou assim, olha, Senhor, nós temos uma situação que eu levo lá de casa, porque eu tenho um cachorrinho. É como se eu estivesse falando isso, não está isso na palavra, tá? Tem outro aspecto, depois vai dar a referência aqui para mim. Ele diz assim, ela lembrou rapidamente que na sua casa tinha um cachorrinho. Quem gosta de cachorrinho? Mas aí ela tinha um cachorrinho, ela lembrou e falou, Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha e caem da mesa do seu Senhor. Está aí a referência, qual é? Mateus 15, 21. Mateus 15, 21. Aí o Senhor disse, que fé. Que fé. Porque aí sabe o que Jesus está mostrando para nós? A bênção só para os filhos. Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa vida? Amém. A bênção para você. Amém. Diga a bênção para mim. Aposta. A bênção para mim. Não só fala para o seu irmão, não. Não está sendo egoísta, não. Cada um fala para si. A bênção para mim, sou filho. Eu não vou comer com um cachorrinho, não. Migalha, não. A bênção é abundante. A Bíblia diz que Ele dará acima do que nós pedimos ou pensarmos. A bênção é assim. Você está preparado para a bênção de Deus? A bênção de Deus é essa. Então o Senhor mostra aqui através da sua palavra que essa armadura, que essas peças da armadura são de defesa. Mas há uma de ataque, que é a espada. Porque há um momento que você não pode ficar só na defensiva. Diga, eu não posso ficar apenas na defensiva. Você precisa ganhar territórios. Eu não posso ficar aqui só levando pancada, porque vai chegar uma hora, tá? Eu não sou militar, mas de tanto levar pancada, o pastor Davi foi militar, não sei se tem outros militares aqui, mas isso não é estratégia de exército, de marinha nem de né, pastor? Fica só defendendo, tem que atacar, porque vai chegar uma hora que você vai recuar. Então a palavra de Deus diz que Ele não coloca só as peças de defesa, Ele te dá uma peça também de ataque. Amém. É a espada. Amém. É a palavra de Deus. Amém. E a palavra de Deus diz que a espada do Espírito, quando eu uso a palavra de Deus, presta atenção para esse detalhe, quando você usa a palavra de Deus, você está com todas as suas defesas, e você usa a palavra de Deus, essa é a arma que o Espírito vai te ajudar. Ele vai pegar a palavra e vai lutar por você. A palavra de Deus diz que Ele não vai te deixar sozinho. Ele disse, eu não vou te deixar sozinho. O pessoal estava preocupado. A palavra de Deus diz que os discípulos estavam preocupados. Não, Senhor. Eu não vai morrer não, Senhor. O Senhor tem que falar para Pedrão também. Olha, isso aí não. Isso aí não deu não, hein? Está cogitando as coisas de Deus. Eu vou morrer sim, eu vim para isso. Mas fiquem despreocupados, que eu vou enviar o Consolador. Eu vou enviar o Espírito Santo. Ele vai estar com vocês todos os dias. Pode ser no dia de chuva, como no dia do sol. Pode ser no vale e pode ser no norte. Não importa o momento, eu vou estar com você. Deus está contigo, irmão. Mas Ele te dá uma arma para você ter uma atitude. Que você possa ter essa atitude. Não fique só na defensiva. Use a palavra de Deus. Porque o Senhor, Ele vai pelejar por você. Então, glória a Deus. Precisamos confiar no Senhor. E você nesta noite sai daqui e fala, Senhor, eu não sei como está a minha armadura. Mas, Senhor, coloca novamente. Vê como está a minha armadura. De repente está faltando a couraça, está faltando o cinturão, o escudo. Eu não sei em que área o diabo conseguiu paralisar. Mas o Senhor está dizendo, as portas do inferno não vai te vencer. Diga como o pastor Pedro, as portas do inferno não prevalecerão. Não vai prevalecer. Maior que está comigo. Eu tenho as armaduras de Deus.
vou usar a palavra dele. E vai se cumprir na minha vida. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor. Mesmo assentado aqui, não precisa sentados, eu quero orar com vocês. Nessa tarde Deus me deu essa palavra. Porque o Senhor é por nós. Se Deus é por nós, quem será? Eu não sei a sua dificuldade, mas cada um de nós tem a capacidade de olhar para si e falar: Senhor, uma área estou precisando da tua ajuda. Estou precisando de fé. As palavras têm tirado a confiança. Eu estou aceitando as mentiras como verdades. Eu não estou vendo os resultados para a minha família, para a minha casa, para os meus negócios. Mas quando tu falaste com Pedro lá no passado, tu disseste a ele coisas profundas. Mas nós somos um povo privilegiado, que essas coisas estão reveladas para nós. E você tem que dizer ao Senhor hoje que te revista com a armadura de Deus. Eu não quero que você se levante, eu não quero que você se identifique nessa oração, mas eu quero que você fale com o seu Deus. Ela não sabe a sua necessidade. Eu sei que área dessa preparação de Deus na minha vida, eu preciso dizer: Senhor, eu percebo que toda vez que estou caminhando, vendo uma palavra na minha mente, sentados, eu sou atingido, Senhor. E o meu emocional mexido. Eu saio de casa animado. Coloca o capacete da salvação. Eu vou lembrar da tua palavra. Coloca a preparação do Evangelho para quando vem as más notícias na minha mente, eu lembro que o Senhor tem as melhores coisas para mim. Os planos de Deus. E você fala: não. Eu estou preparado. Eu não estou pisando neste mundo. Eu não estou com o pé neste mundo. Eu estou calçado com a preparação do Evangelho, da boa notícia. Você tem que saber aquilo que está atingindo você, aquilo que está atrapalhando. E você vai ser sincero com o Senhor nessa noite. Para você ter sua vitória, amém?